Esse é o Psicanálise com Vinho. Então, Juliana, vamos falar hoje sobre liberdade. Vamos lá. Como foi a escolha do teu vinho? Quer que eu comece hoje? Que é só Começa para... Tô então. curioso para saber o teu vinho, depois eu falo do meu Não, e vou a gente contar, segue. como é que se deu a escolha do meu vinho de hoje. E o meu vinho de hoje eu queria, eu escolhi pelo rótulo, na verdade. Eu queria algo que expressasse, que figurasse, na verdade, asas. Eu fiquei pensando no voo como uma metáfora de liberdade, né? Poder voar com as próprias asas. E então eu escolhi esse vinho, Júlio, deixa eu te mostrar aqui, ó, pelo rótulo. Consegue enxergar? Que legal. Uhum. Tá, é Vou colocar um em destaque aqui vinho para... que é um vinho laranja, eu queria provar também, né? Nunca tinha tomado, que se chama Veste Amarela, da Vinícola Guatambu. E eu lembrei também, né? Por que eu queria algo ligado a asas, enfim, né? Eu lembrei também do voo de Ícaro. Então, vou contar bem brevemente a história, né? A mitológica, enfim, a narrativa grega que apresenta a história, então, da fuga do labirinto do Minotauro, né? De Ícaro e do seu pai, né? Que haviam sido presos lá em função de um crime cometido pelo pai de Ícaro. E para escaparem, então, né, desse labirinto, o Dédalo, então, que era o pai do Ícaro, que era um arquiteto, um construtor, ele constrói asas para que os dois possam fugir, então, voando. E as asas foram feitas por ele com cera de abelha e penas de aves. E antes de alçarem esse voo, então, o pai explicou ao Ícaro que não se poderia voar nem muito baixo para que o mar não molhasse as penas, e nem muito alto e perto do sol, para que o calor não derretesse a cera. Entretanto, né, quando estava voando, o Ícaro lá ficou muito encantado com a sensação de liberdade e passou a voar cada vez mais alto, e assim foi se aproximando do sol, o que fez com que as suas asas então começassem a derreter. E enfim, então acontece a queda de Ícaro, né? Ele cai ao mar e acaba morrendo assim. Então, eu acho que é uma boa metáfora para a gente poder pensar, né, Júlio, que existem referências e zonas limite para que a gente possa seguir voando. E eu achei muito curioso porque eu encontrei esse vinho, que é uma super, né, assim, acaso, assim, né? E ele se chama Veste Amarela, né? Que eu não sabia, assim, né? Mas é um pássaro, Veste Amarela é um pássaro que está ameaçado de extinção aqui no Pampa, né, no bioma Pampa, e foi encontrado, então, né, assim, em bando por biólogos na Estância Leões, que é em Dom Pedrito, né, então, onde são cultivadas as uvas dessa vinícola. E eu achei interessante essa história, assim, porque a liberdade, assim como essa espécie de pássaros, também sempre está, de alguma maneira, ameaçada de extinção. Então, foi assim que se deu a escolha do meu vinho hoje. Muito bom. Sabe, eu fiquei pensando naquele samba, Camisa Amarela. É um samba antigão, assim, e, Vou e ficar te que é, devendo, me conta como é que é. né, é a história, assim, de uma mulher falando do marido que foi pular carnaval de camisa amarela. E, e ela conta a história da espera. Eu não sei se é marido, se é uma relação, enfim, né? Mas ela conta do marido no carnaval e do jeito que ele volta, como ele vai, qual é essa questão da espera. E aí quando chega a música termina assim com com uns versos que dizem mais ou menos assim: peguei a camisa amarela, botei fogo nela, acabou o carnaval e ele é para mim. E eu acho que diz assim, uma certa liberdade do carnaval também, ou da falta de liberdade ali que se pode sentir num relacionamento. E sabe que eu não sei bem por que eu escolhi o vinho que eu escolhi. E
eu escolhi o Sebrumo, por coincidência, é um vinho da campanha gaúcha também. Sebrumo é um vinho da Miolo, um Cabernet Sauvignon, e até brinquei com a Juliana antes de nós iniciarmos a gravação, de que é por birra, porque ela não gosta de vinho tinto, e como nós gravamos separadamente, cada um pode escolher o seu vinho, e disse, bom, então eu escolhi um vinho que se nós estivéssemos juntos, nós não poderíamos compartilhar do vinho, né? Então foi uma certa liberdade de escolher o vinho que eu quisesse. E até um vinho bastante encorpado, né? Um Cabernet Sauvignon. Um Cabernet Sauvignon é espetacular, por sinal, assim, ele tem muito corpo, como é típico do Cabernet Sauvignon, mas ele tem os taninos muito macios, assim, um vinho quente, assim, tem um álcool um pouco mais alto, eu nem sei quanto tem de álcool, assim, mas a gente sente, assim, a sensação do álcool na boca. Ele é vegano, agora que eu olhei aqui, não pois tinha... o meu também é, Júlio, muitas coincidências. Também? Olha só, coincidência. E sabe que o que eu fui pensando sobre liberdade, assim, fiz muitos caminhos, assim, para tentar organizar algo para falar aqui, porque, assim, eu não consegui entender como uma categoria psicanalítica, e então a gente tem que sair um pouco, transitar, tentar entender para onde vai a coisa. E claro que a filosofia traz questionamentos importantes sobre se somos livres, se não somos livres. Afinal de contas, o que seria ser livre? E eu fui me perguntando, assim, né? E a gente tem um pouco dessa ideia, assim como eu brinquei, né? Sabe, minha liberdade eu escolhi um vinho tinto porque talvez se estivéssemos juntos ia ser difícil escolher. Nós temos uma ideia de que quem nos tira a liberdade é o outro, né? Eu não consigo fazer... eu não posso tomar o vinho que eu quero, porque, poxa, hoje estou com a Juliana, ela não bebe vinho tinto, aí eu não pude beber o vinho que eu queria. Ou, se eu trabalhasse em outro lugar, aí eu poderia. Ou se eu ganhasse mais, ou se eu morasse em outro lugar. E a gente vai atribuindo a falta de liberdade às pessoas, ao Estado. É o Estado que não permite, ou ao dinheiro, isso custa caro, sei lá o que. Então, assim, eu pensei no primeiro momento em afastar assim o conceito político de liberdade para tentar pensar no que poderia ser uma inscrição psicanalítica subjetiva de liberdade. Ou seja, eu não quero propor a discussão do ponto de vista liberal, no sentido, a liberdade é que o Estado me deixa eu fazer o que eu quero, ou seja, que não me obrigue a tomar vacina, que não me obrigue a usar máscara, que não me obrigue a pagar imposto, que não é isso que eu estou trazendo, e nem que um ponto de vista mais à esquerda, que seria o ponto de vista, não, mas não adianta o Estado não te proibir, se tu diz assim, não, o Estado não me proíbe de ir para a França, mas tá, tu tem dinheiro para comprar passagem para a França? Não, ninguém está te impedindo, mas ao mesmo tempo, e aí, que é a visão marxista, né, que é o que Marx diz, mas liberdade é algo concreto, que não é só a possibilidade, mas tu só é livre mesmo se concretamente tu é capaz de fazer. Essa discussão é que eu não quero, mas assim, eu quero marcar porque quando a gente usa liberdade, hoje em dia especialmente, é muito do ponto de vista político. O Estado me deixa, não me deixa, ou o Estado me ajuda ou não me ajuda. Não é essa questão, ou a sociedade, ou a igreja, né, sei lá, a instituição que vocês preferirem. Então eu fiquei pensando mais de um ponto de vista de tentar entender internamente como isso acontece, e me veio lá pelas tantas a famosa frase do Sartre, do huis clos, né, aquela peça Entre Quatro Paredes, né, em que se usa muito superficialmente, na minha opinião, muitas vezes, mas que é muito boa, que é o inferno são os outros. E a compreensão mais comum é que o inferno são os outros é justamente isso, é o outro que me impede de fazer aquilo que eu quero. Quando não é exatamente isso, no meu entender, que o Sartre propõe, ele propõe que, na verdade, é com os outros que a gente consegue fazer algo, no fim das contas. Mas eu pensei em fazer uma brincadeira, que o que a psicanálise nos traz é que a gente introjeta o outro. Ou seja, quando nós fazemos uma introjeção, nós introjetamos o outro e o inferno junto.
Ou seja, tem um certo momento que então não é o outro impedindo, o outro facilitando, somos nós mesmos impedindo, nós mesmos facilitando nesse inferno que nos habita, ou nesses múltiplos personagens que estão dentro da gente. E aí, sabe que tem uma coisa interessante, assim, que eu pensei de um ponto de vista, assim, de liberdade, assim, muito mais simples, né, muito mais cotidiano do que aquele, liberdade de escolher a profissão que eu quero, liberdade de escolher a esposa ou o esposo, né, eu não quero que me digam com quem eu tenho que casar, eu quero ser livre para escolher, né, não importa quem for, tudo mais, essas grandes decisões da vida. Eu pensei uma coisa mais simples, tipo, por que que eu escolhi esse vinho hoje? E ou por que que eu decidi servir do jeito que eu servi, ou por que em qual momento eu bebi uma taça, ou ao longo da nossa conversa, quando que eu bebo um gole? Será que eu tenho a liberdade de decidir quando eu quero tomar esse gole? Assim, nesse pequenininho, assim, que eu fui pensando. E o pessoal das neurociências fez uns testes assim muito interessantes. Eu não vou lembrar porque eu li várias coisas e não me deu o trabalho de colocar as referências, mas teve um teste que eu achei assim sensacional, que era o seguinte: eles pegavam um grupo de pessoas e pediam para mover o punho da maneira que achassem melhor. Só um movimento de punho. E depois pediam a explicação do porquê. E o que eles mediram é que antes de moverem o punho, uma parte do cérebro, se eu não me engano, o córtex pré-frontal, mas não tenho certeza também disso, mas enfim, a parte do cérebro que ativava para o movimento se dava assim 300 milissegundos antes do movimento propriamente, e que na explicação eles demoravam depois um segundo ou dois para poder explicar. E a conclusão que eles chegaram é que a razão do movimento era inconsciente. Ou seja, que esse movimento não era voluntário. Era algo inconsciente e que depois vinha a ser justificado. E aí, eu tenho uma tendência, até de muita dificuldade de entender a liberdade. De assim, dizer assim, será que a gente realmente é livre? Porque numa concepção, e lembrando que o velho Freud era um neurologista, né? E aí eu li um textinho bem curtinho dele, que eu não tinha lido ainda, é um texto do final da vida dele, que assim, algumas lições sobre psicanálise, se não me engano esse é o nome. Tô ótimo em citações hoje, né? Ele tem umas 3, 4 páginas só, mas nesse texto muito rico, ele traz justamente uns argumentos para o inconsciente, dando um exemplo que eu acho sensacional, que eu fui atrás desse texto justamente para procurar referência desse exemplo que eu sempre uso, que é um teste que ele observou em Paris, em 1889, de que uma pessoa sob hipnose foi comandada a dizer, quando sair do estado hipnótico, tu vai levantar e abrir o guarda-chuva em cima da minha cabeça, do médico, no caso. E quando a pessoa acorda da hipnose, o que ela faz é ir pegar o guarda-chuva, abre e coloca na cabeça do médico, e diante... E é uma cena engraçada, né? Então o médico pergunta, tá, mas o que é isso, né? Por que tu fez isso? E a resposta foi, não, é que como tá chovendo, eu achei que tu quisesse testar. Ou seja, a razão que a pessoa falou não foi a motivação foi aquela ordem que ela tinha recebido sob hipnose. E então a gente vai, assim, pensando do ponto de vista psicanalítico, dizer, tá, mas então será que nós temos liberdade efetivamente, né? Ou será que o nosso inconsciente comanda? E quando pensamos no inconsciente comanda, tá, mas o inconsciente sou eu mesmo, né? Não, o inconsciente não é o eu. O eu tem uma parte inconsciente, mas não é propriamente comandado, né? Ou se a gente só consegue justificar depois. E aí eu fui para as neurociências por isso, né? Eu dei o primeiro exemplo de neurociência, mas eu fui escutando e lendo coisas de neurociências, porque nesse texto o Freud afirma um negócio que me deixou abismado, Juliana. O Freud escreve assim, e assim, aí a gente vai ter um problema de tradução que eu vou tentar falar, mas assim, o que na tradução está escrito assim: claramente, psicanálise é uma ciência natural.
que é, em alemão, Naturwissenschaft. Wissenschaft não é propriamente ciência, né? É conhecimento sistemático. Então, é aí que é a questão da tradução. Ou seja, ele coloca a psicanálise como uma ciência natural, ele não coloca como uma Geistwissenschaft, ou como uma ciência da alma, ou as ciências humanas, como a gente chama. Ele coloca como uma ciência da natureza. E aí, enfim, depois eu vou falar, mas não quero me alongar demais. Mas assim, o que pensou? Me diz. é que assim, se é uma ciência da natureza, nesse sentido, obedeceria às regras da natureza. Não quero ser cartesiano demasiado, né? Que o Descartes que faz essa divisão, né? Entre a coisa extensa, né? A res extensa, o que existe no mundo, que seria o âmbito das ciências naturais, com a res cogitans, que é a coisa que pensa, que seria o ser humano. E aí daí que vai derivar para ciências muito depois, né? Para a divisão entre ciências humanas e ciências da natureza. E sei lá, eu tenderia a dizer normalmente que psicanálise é muito mais ciência humana do que ciência da natureza. E até porque aí, nesse percurso que eu fiz, eu fui para Kant, voltei e tudo mais, entra justamente a questão da liberdade para dizer o que é humano. Diz, bom, humano é aquele. O Descartes já traz isso, né? Os animais é que seguem a natureza, porque o animal segue instinto, então se a situação é essa, ele faz aquilo e deu, sem muita opção. Essa possibilidade de pensar, essa possibilidade de se afastar do natural, é que ali que eu incluiria a liberdade e como uma atividade mais racional. Mas, enfim, eu falei algumas coisas que eu pensei, tem mais coisas que eu pensei ainda, mas eu quero te ouvir antes de poder falar outras coisas. Não sei, tu me deu aqui um bug, né? Do milênio no meu pensamento. Mas como a gente está falando da liberdade, né, Júlio? Vou, né, assim, gozar desse, né, assim, privilégio de poder ter liberdade para falar também, então. Que não tem Né, sido muito comum ultimamente, né? Vários lugares a gente né? não Aí sabe se tá, pode né? falar ou não Porque pode, é né? um tema cheio de limites, né, Júlio? Que eu acho que independente do caminho, né? Vai para filosofia, né? Vem para psicanálise, mas de qualquer modo não é possível pensar na liberdade sem limites, né? Então ele é um tema que o tempo inteiro a gente vai estar falando aí, né? Enfim, né, até onde a gente consegue alcançar, né? De alguma forma, enfim, né? Mas duas coisas só, né? Para poder pontuar inicialmente o que tu falou, que a ideia de que a gente introjeta o outro, né? Então só aí, né? Só nisso, né? Já se dá uma grande, né? Assim, imbricamento entre o outro e o eu, né? Enfim, então só de largada a gente pensaria que, né? Assim, não há mesmo, né? Liberdade total, né? Assim, na constituição psíquica de ninguém, né? E outra coisa, né? O exemplo que tu trouxe do guarda-chuva, da hipnose, enfim, né? É muito interessante porque assim, né? De alguma maneira a paciente, ela era uma paciente, né? Acho que era um experimento feito com pacientes, né? Na época, enfim, né? E ela Eu não lembro responde ao exatamente se era ela ou imperativo do ele, outro, mas. né, Júlio? Ela responde a isso. Né? Então, bom, de novo, assim, né, assim, essa confusão, né, essa mistura entre o que vem do outro, que me constitui, né, e que a gente não consegue determinar bem, às vezes, um limite, né? Mas o que eu pensei de trazer, né, Júlio, porque eu concordo contigo que eu acho que é um tema que, de alguma maneira, está sempre presente na psicanálise, né, porque a psicanálise é um método também, de alguma maneira, de emancipação, de libertação, né, assim, de demandas inconscientes, às quais a gente está preso muitas vezes, né, e por ser inconsciente sem se dar conta. Então, eu acho que, de alguma maneira, a liberdade, não tem como pensar a psicanálise sem pensar em liberdade, é a própria regra fundamental, né, assim, que é sempre um exercício, né, Júlia, é uma proposta justamente algo que a gente vai tentar conquistar, não está posto para ninguém como algo pronto, né, que é a associação livre, é justamente poder falar com liberdade
sobre tudo o que passa pela mente da gente. Então, o tempo inteiro a liberdade, de alguma maneira, vai estar aí, né, transitando e atravessando, né, assim, o espírito, vamos dizer assim, da psicanálise, tanto como ciência, mas também, sobretudo, né, como método, né? Então, o que eu pensei inicialmente de trazer é o que o Freud, né, propõe num dos meus textos, né, dos meus trabalhos prediletos que ele escreveu, que é o mal-estar na cultura. Ali ele vai propor, né, Júlio, que sem renúncia não há civilização. Então ele vai marcar justamente, né, assim, que renunciar, né, assim, ao que ele vai dizer depois lá tem a ver com os desejos edípicos, enfim, né? Mas poder renunciar é o que funda o humano. Antes disso, não é possível falar nem em civilização, nem em humanidade. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Até eu vou dar uma lidinha aqui, né, Júlio, fazer uma citação, né, do mal-estar. Então, ele diz assim: a liberdade do indivíduo não constitui um dom da civilização. Ela foi maior antes da existência de qualquer civilização, muito embora, é verdade, naquele então não possuísse, na maior parte, valor, já que dificilmente o indivíduo se achava em posição de defendê-la. O desenvolvimento da civilização impõe restrições a ela, a liberdade. E a justiça exige que ninguém fuja a essas restrições. Então, aqui, claro, isso aqui é uma pequena citação, mas para poder, de alguma maneira, inserir, né, assim, a essência dessa ideia que vai estar presente o tempo inteiro nesse trabalho do Freud, de que para a gente viver em cultura, para a gente viver em civilização, é preciso que se renuncie, né, assim, ao desejo de poder satisfazer plenamente as nossas, né, assim, as nossas pulsões, e que é nisso justamente, né, que vai se dar um grande ganho, né, justamente porque daí a gente pode viver, né, perto uns dos outros, né, assim, em alianças, enfim, né. Entretanto, que ele vai dizer que a gente sempre vai pagar de alguma maneira com algum nível de mal-estar. E aí, né, Júlio, eu acho que é uma discussão interessante, porque como a renúncia ela é totalmente necessária para a gente poder viver em civilização, o que existe às vezes, e que eu acho que é interessante da gente poder botar em questão, é experimentar as renúncias que são exigidas como formas de punição. Então, isso às vezes se liga no psiquismo da gente, como se a gente tivesse, então, que viver, né, assim, masoquistamente, vamos dizer assim, né, se sacrificando, né, como se a vida, então, né, nos exige, né, pagar, né, e tal. E que eu entendo, né, que essa é uma vivência, assim, né, que não necessariamente precisaria se dar por essa via, porque o que não é pela ordem da punição que se dá a renúncia, né, porque o que o Freud vai propor é que isso que a gente precisa renunciar nos exige também um trabalho para poder encontrar outras vias de satisfação, que também, de alguma maneira, né, assim a gente possa contribuir com a civilização, né, a partir do nosso trabalho, enfim, né, da maneira como a gente pode contribuir, enfim, né, mas que é um trabalho justamente que vai gerar potência. Então, eu acho que tem um paradoxo aí interessante da gente botar em questão, de que poder renunciar nos impõe um trabalho e que esse trabalho pode ser vivido tanto como sacrifício e como algo que nos impõe punições, entretanto, também pode ser vivido como aquilo que nos abre condições de encontrar vias de satisfação e também felicidade, dentro, evidentemente, de um possível, né, pensando no voo de Ícaro, né, assim, tem ali uma zona em que é possível voar, mas que também é um trabalho que a gente pode se colocar a ter na vida para que a vida possa ser mais satisfatória. Pois é, isso é interessante porque tem uma. E eu acho até que o Freud traz um mal-estar na cultura,
ele coloca assim né, que o indivíduo abre mão de uma porção de liberdade para poder participar da civilização e tudo mais, né? E uma coisa assim que ele acaba tomando por certo o que significa liberdade, né? E também não dá muita explicação, né, sobre É o que ele difícil está definir, entendendo. né, Júlio? É. Mas o que eu entendo que ele coloca aí como liberdade, eu acho até que é assim muito próximo assim de senso comum de liberdade, que é assim, ser livre é fazer aquilo que eu desejo, né? De alguma maneira, né? Ou não dessa maneira, mas tipo, tá, da sensação da pulsão, mas acho que está mais ou menos próximo, assim, tá, tenho, tenho sede, bebo, tenho fome, como, tenho raiva, mato, e por aí vai, né? E, Mas isso é estar livre ou é estar preso aos seus impulsos? mas esse é meu ponto, né? Porque eu acho que Sim, sim, quando ele sim, sim. É o coloca. nosso. Esse é o. Que, porque quando ele coloca liberdade, o que é abrir mão de liberdade para entrar na civilização? É abrir mão de satisfazer impulsos diretamente? Bom, assim, eu acho que até, assim, é porque é uma coisa que ele não se preocupou também em explicar, né? Eu acho que se ele tivesse se debruçado sobre isso, talvez ele fizesse um pouco diferente. Mas se for partir disso, a gente vai para uma questão muito contra-intuitiva do que é liberdade, que eu acho que é genial e que coloca que, na verdade, assim, né, a liberdade não é fazer tudo o que tu quer. A liberdade não é. Que aí é justamente ficar escravo, né, dos impulsos. E até a ideia que o Kant traz de o que é autonomia, ele faz toda uma reflexão sobre se existe liberdade mesmo, e se é possível provar que se pode ser livre ou não e tudo mais. Mas quando ele traz a questão de autonomia, e até porque, assim, né, um cara que nem ele que escreveu sobre ética, ética só é possível se houver liberdade, né? Porque eu só posso dizer que alguém é ético ou não é ético se for livre para decidir. Se não for possível decidir, não tem ética, né? Então a liberdade é um pressuposto da própria ética. Mas ele traz uma ideia de autonomia que é muito interessante e que se liga, que o Freud mesmo vai citar o Kant para falar do superego e do imperativo categórico, né? E o imperativo categórico do Kant, assim, falando dessa maneira, parece algo muito absurdo, assim, né? Um monumento intocável, mas também é muito próximo da ideia cotidiana de ética, que é aquela assim, tipo, não faz para os outros o que tu não quer que faça para ti, é mais ou menos isso, né? Traduzindo em palavras muito simples, mas ele faz várias formulações, mas ele diz assim, age como de acordo com uma regra que possa ser universal. Essa é né, o imperativo categórico do Kant, ou seja, age de acordo com uma lei que tu gostaria que aplicasse para todo mundo, né? E se tu conseguir pensar nisso, tu vai agir eticamente e vai chegar. Enfim, ele vai fazer várias reformulações, né? Dizendo, acrescentando, por exemplo, que não pode tomar o ser humano como um meio para conseguir algo, mas tem que ser um fim em si mesmo, e por aí vai. Mas essa ligação que o próprio Freud traz com a formação do supereu, né, com o eu ideal e tudo mais, eu acho interessante porque justamente a ideia de autonomia para o Kant é a ideia de ser capaz de ser ético. Ou seja, ser capaz de ser ético é ser capaz de não fazer aquilo Renunciar. o que tu quer mais imediatamente. De poder adiar, de poder dizer, não, tá, tenho vontade de matar, mas eu não vou matar. Ser livre não é cumprir, né, esse mandamento, é o mandamento assim do que vem mais cru, mais selvagem. É justamente a capacidade de e que coloca a liberdade no consciente, no racional, no eu, né? Na capacidade de poder processar, né, Júlio, que é poder transitar pelo pensamento e deliberar, né? Não é muito interessante essa ideia, né? Assim, porque não se agiria tentando tolir, né? Ou até mesmo julgar uma emoção, se ela é boa ou má, uma Uhum. ideia, né? Se é boa ou má.
mas poder ter abertura, vamos dizer assim, para sentir, para pensar, e aí sim deixar isso trabalhar dentro de si e poder deliberar o que se faz com isso. É interessante isso, né? Porque daí a gente vai para o terreno de poder fazer justamente esse trabalho, né? A questão do trabalho, né? E não de um julgamento da essência da coisa em si, né? Tem um trabalho que eu nem ia mencionar, mas que tem tudo a ver com isso que tu está dizendo, então, né? Você é obrigada a falar que é Sou da. obrigado, não é livre. Não, justamente, né? Que é um trabalho que vai falar sobre psicanálise e liberdade de pensamento. E que, depois eu vou dizer, eu acho que é agora me falhou de quem que é, mas eu já vou pegar aqui, que é de uma psicanalista inglesa. E ela vai falar justamente isso, né, tomar como modelo, né, Júlia, essa possibilidade de abertura para ideias, inclusive opostas, que uma possa trabalhar e anular a outra, sentimentos que a gente odeia, né, que nos invadam, né, que nos habitem, mas poder deixar isso de alguma maneira trabalhar sem impedir que isso apareça. Agora, evidentemente, isso vai ter também lá, né, em termos, né, assim, limites, né, a gente vai ter que poder deliberar também dentro de referentes, né, porque não tem como escapar dos referentes, né. Sim, eu acho que a margem de liberdade é muito pequena, mas assim, a consciência é muito pequena comparada com o inconsciente. E a ciência, como nós falávamos outro dia, né? A ciência como um todo também pega do mundo tão pouquinho, né? Então não é algo que deveria se nos preocupar tanto de que a nossa liberdade não seja tão grande, né? E talvez aí entre justamente que a maior parte do que a gente pensa que a liberdade, na verdade, só é um a posteriori justificando, porque a gente, por alguma razão, precisa acreditar que é livre, né? Pelo menos para desejar. Mas acho que a lição que a psicanálise traz de alguma maneira, assim, né, é de que o que nos comanda é justamente o que a gente quer afastar, né? Ou seja, o que me comanda de verdade é aquilo que eu quero negar, né? Se eu conseguir admitir, né, que tenho raiva, que eu tenho inveja, que eu tenho amor, porque às vezes a gente também quer negar isso, né? Mas se a gente conseguir, bom, aí nos dá alguma possibilidade de pensar. E aí que entra essa mínima margem de efetiva decisão que a gente possa ter, porque a gente vai ser guiado justamente pelas forças mais profundas sem nem se dar conta. Sim, Né? sim. Júlio, só para dizer, é da Hannah Segal, tá? Me deu um branco, mas é da Hannah Segal. Fico com medo de sim. confundir com a Beth Joseph, eu confundo às vezes as duas, mas é da Hannah Segal. Esse trabalho é maravilhoso. A gente até pode fazer depois alguma coisa só sobre esse texto dela, que é assim, sensacional. E deixa eu te dizer uma coisa que eu fiquei pensando também, né? De articular, né, Júlio, de alguma maneira, porque tu falou em autonomia, né? Tu articulou a liberdade, a autonomia. E eu fiquei pensando também, Júlio, de poder inserir aí para a gente poder articular a solidão, poder sustentar um lugar de solidão, porque quando tu falava, né, de que a gente introjeta o outro, ou muitos outros, né, Júlio? A cultura, né, as demandas da cultura, né, enfim, esses outros que nos constituem, né, alguém no lugar de autoridade, como exemplo que tu trazia, né, do médico que dá a ordem, né, sob hipnose, enfim, né, então, porque é poder, de alguma maneira, né, assim, sustentar um lugar em que a gente não vai poder compartilhar a responsabilidade com os outros também, sobre a própria vida. É claro que é disso que a gente está falando, né? Assim, cada um poder se articular com alguma liberdade a respeito da própria vida, né? Então, acho que a solidão ela é um elemento interessante da gente poder, né, via associação também articular. E como é que a gente pode, de alguma maneira, porque a psicanálise pode oferecer essa condição, né, de alguém poder se sustentar mais na sua solidão, sem ter que, porque às vezes os grupos também nos convocam muito, né, Júlio, a perder a individualidade da gente, no sentido, né, de sustentar um lugar mais, enfim, né, assim, subjetivo, mais único, né, porque a solidão, ela nos deixa nesse lugar, vamos dizer assim, que ninguém vai assinar a não ser nós mesmos,
né, pelos caminhos da vida, enfim, da gente, né, enfim. Então, acho que esse também ele é talvez, assim, né, um referente para a gente poder botar aí nessa conta, ligado, porque a gente não tem como falar de liberdade, né, total, porque isso seria escapar de qualquer referente, e isso seria um modo da gente, né, que nem Ícaro, né, assim, morrer, né, porque não tem. A gente vai ter que encontrar aí, né, uma zona de trânsito, né, mas com limites, né, para poder voar. Mas eu acho que esse é um ponto interessante também da gente poder pensar a respeito da liberdade, que é possível, já dentro de um limite, mas articulada a poder se sustentar num lugar, quem sabe, mais só também. Uhum. O Lacan tem uma frase que eu acho muito bonita, eu gosto muito. Ele diz assim que uma análise deve ajudar o sujeito a sustentar uma certa distância da sociedade. E que cada sujeito consegue suportar uma distância maior ou menor, e que o trabalho da análise seria ajudar o sujeito a conseguir ficar mais distante. E eu acho que isso tem muito a ver com o vinho que tu escolheu hoje também. Porque, mesmo? apesar de eu não ter degustado ele, mas esse especificamente, mas é um estilo de vinho, né? O vinho laranja. Vinhos laranja são vinhos brancos elaborados com uvas brancas, mas que ficam em contato com a casca mais tempo. Sim, é um chardonnay, nem falei, um chardonnay, né? Uhum. E um vinho branco elaborado em branco, como a gente diz, são vinhos que normalmente são elaborados com uvas brancas, mas não necessariamente, pode ser com tinta também, só que não fica em contato com a casca. Bom, um vinho laranja, então, ficando em contato com a casca, ele perde notas frutadas, que é o que mais se espera de vinho branco. Ele ganha corpo, ele ganha astringência, que é justamente o que tu não gosta muito dos vinhos tintos, Juliana, e ganha muitas notas oxidativas. E eu acho que ou seja, um vinho laranja tem como perfil, inclusive assim, em degustações às cegas, técnicas para avaliação de vinhos, tem que dizer, ó, esse é um vinho laranja. Porque se ele for inscrito como um vinho branco, ele tira uma nota baixa. As pessoas, Sim. os degustadores vão dizer, esse aqui tá com defeito, a cor tá ruim, o cheiro não, né, tem defeitos no aroma, a boca tá desequilibrada. Ou seja, é um tipo de vinho que sustenta uma distância do que se espera de um vinho branco. Que interessante, sim, sim. Né? E que bom, tem pessoas que gostam, que apreciam muito. Normalmente, assim, uma apreciação muito mais intelectual. Tipo, entender o processo, e normalmente são naturais, e então tipo, é muito mais uma defesa filosófica do que propriamente sensorial, né? Eu gosto de vinhos laranjas. Mas agora assim, eu tô começando a gostar mais, Júlio. No início eu achei meio estranho mesmo, mas é interessante isso, né? Uhum. Mas é como uma pessoa singular, né? Tipo, a pessoa que tá na Exato. norma, tu gosta ali, tá? Porque tá seguindo a norma. A pessoa consegue se afastar um pouco, a gente pode causar um estranhamento, porque se veste de um jeito diferente, porque fala de um jeito diferente, sei lá, Sim, e conhecendo a gente consegue apreciar depois, né? Essa sim, singularidade, justamente. sim. Muito legal. E eu estava obrigada por me explicar essa particularidade do vinho laranja. E eu estava pensando também, Júlio, um pouco nessa ideia, né, da sustentação. E eu me lembrei que tem um psicanalista que eu gosto muito de ler, né, assim, os livros que ele escreve, que é um psicanalista suíço que se chama Jean-Michel Quinodos. Não sei se tu conhece ele. E ele tem um livro chamado A Solidão Domesticada. E ali é um trabalho muito interessante, porque ele vai falar justamente do trabalho psíquico que a separação, a ansiedade de separação nos convoca, né? E todos os bons, né? Os atravessamentos de quando a gente não consegue fazer isso com mais riqueza, né? E ele vai propor um conceito, ele vai chamar, enfim, vai dar um nome, né, para uma certa capacidade que se pode conquistar em análise também, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, né, assim, da liberdade possível, né, Júlio? E esse conceito, essa nomeação que ele vai falar eu acho que em francês é portance, não sei como é que fala, Júlio, portance, que é a ideia, que em tradução para o português é a sustentação que se chama. Uhum. E é um conceito, na verdade, que vem da física,
né? É um conceito aerodinâmico, vamos dizer assim, que vem da física, que tem a ver com esse fenômeno, né? Assim, na verdade, que é uma força que permite que uma massa seja sustentada e se desloque. Em aeronáutica, é a principal força que permite um avião se manter em voo. E ele pega essa metáfora e ele vai trazer isso para algo psíquico, né? E ele vai dizer, né, na minha leitura, que nos é tão trabalhoso e muitas vezes tão difícil de suportar a angústia de separação que a gente pode inibir em nós mesmos todo e qualquer movimento de autonomia que vai precisar contar com a capacidade de estar só para acontecer. E estar só e se sustentar, né, Júlio, sem se desmanchar, sem se cindir, sem se quebrar o meio, e sem precisar o tempo inteiro encontrar uma referência no outro para poder se pensar, vamos dizer assim, né? Porque um pouco a gente até brincava, né, Júlia, que às vezes uma das primeiras tentativas de uma criança que se mantém, às vezes, na vida da gente, né, de poder se diferenciar do outro e fazer o oposto do que o outro quer. Né? E isso é super comum em todos nós, né? E volta e meia isso aparece de novo na gente, mas isso não é exatamente um modelo de liberdade, porque a gente também está aí, né, se tomando como referência, vamos dizer assim, o desejo do outro, né? Então, o que o Quinodós traz é justamente isso, né? Como é trabalhoso e como muitas vezes vai ser um trabalho de análise a gente poder conquistar essa capacidade e poder sustentá-la de poder fazer um voo solo, né? Não que a gente tenha que voar solo na vida, né? Não é isso, mas poder sustentar o seu próprio caminho, poder sustentar seu próprio desejo, né? Suas escolhas, o modo de ser, né, Júlio, que é sempre tão único como esse vinho laranja, né? Como tu estava dizendo, que pode não agradar a todos, mas é um modo de ser único, né? Então ele vai trazer muito essa questão de como a gente tem que poder sustentar, suportar e lidar com a solidão sem se desmanchar, sem deixar de existir, quando, né, assim, a gente pode se desprender do outro, seja da cultura, desses outros que nos constituíram, e poder fazer, então, o nosso voo solo, sem ter que cair, que nem o Ícaro, né? Sem acabar, né, se estatelando no chão, né? Assim, então, poder sustentar, né? Eu acho que cair faz parte. Não, mas é que ele morre, né, Júlia? Ele morre, né? Não, tá tudo bem. Tu sabe que quem pilota avião tem uma brincadeira, né? Que diz que o sonho de todo piloto, né, Júlio, é no final da sua carreira ter o mesmo número de decolagens que tem de pousos. Não um a menos, né? Tá bem? Parece um objetivo importante. Isso, né? Poder sustentar, né? Sim. Muito bem. Mas ainda fico em dúvida. Assim, eu traz também. muitas dúvidas. Eu também. Porque a gente pensando assim, que isso tem tantos desdobramentos, né? Inclusive de a gente pensar que há uma discussão que sempre teve na psicanálise, né? Do o quanto é inato, o quanto é adquirido. O quanto do adquirido é do ambiente ou tu consegue trabalhar? Né? Será que essa capacidade de voo solo pode ser aprendida, né? Pode ser desenvolvida ou tá aí e é isso? E na verdade, por só uma coincidência que as coisas acontecem, né? Enfim. Então, eu acho que é um tema muito interessante que abre muitas outras discussões super importantes e, enfim. Bom, assim, ou a gente começa um podcast totalmente novo a partir de agora, mas eu acho que por hoje... Seguiremos. Então, saúde. Voando. Aos voos sustentáveis. Aos nossos voos solos e compartilhados, né, Júlio? E sustentados. Principalmente. Até a próxima.